compartilha conosco. E Ele, como um Deus missionário, Ele enviou o seu Filho. Logo após Pai e Filho enviaram o Espírito Santo, e depois Pai, Filho e Espírito Santo é enviado à igreja, que sou eu e você. Amém? Você crê assim? Amém. Para cumprir uma importante tarefa. Tarefa essa de pregar o Evangelho de salvação a algumas pessoas. É isso? Não. Vamos ler Marcos 16:15? Está escrito assim, ó. E disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a quem você ama. Não. A quem você tem afinidade? Não. A quem você quer cultivar um relacionamento? Somente a esses devemos pregar o Evangelho? Devemos pregar o Evangelho a toda criatura, amém? E entendendo isso, entendendo então esse posicionamento e esse id, entendendo que temos um Deus missionário e que nos envia e que compartilha esse atributo dele conosco, ou seja, sabendo que todos nós temos uma missão do id, podemos agora abrir a Escritura que diz assim. Todos abriram? Podemos iniciar a leitura. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dá. A primeira consciência como missionário que nós devemos ter é: Ele nos chama a um povo específico e para um propósito específico em cada tempo. Nesse momento, nessa instrução aqui, os discípulos viajavam para uma viagem específica, para um tempo específico. E o Senhor instruía ele para aquele momento. Ele dizia para que levassem a mensagem aos judeus. Somente depois do Pentecoste é que os discípulos foram instruídos pelo Senhor a pregar para os judeus, para os samaritanos e para todo o povo. Mas nesse momento era uma viagem específica, era um propósito específico, era um povo específico. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí e respondesse no íntimo do seu coração: a quem o Senhor tem te enviado hoje? A quem o Senhor tem te enviado hoje? A que missão o Senhor tem te enviado hoje? Responda essa pergunta no seu coração. E eu vou fazer a pergunta agora de uma maneira um pouco diferente. A quem você pode pregar hoje? A quem você pode pregar hoje? Eu imagino que aqueles homens, a essa altura, que já tinham visto Jesus realizar tantos milagres, eles tinham muito para compartilhar. Eu imagino Pedro, por exemplo, sanguíneo, o quanto ele devia estar desesperado para sair expulsando os demônios, curando e contando para a galera tudo que ele estava recebendo autoridade naquele momento para realizar, para fazer. Mas ele não podia fazer como ele queria, do jeito que ele queria e a quem ele queria. Talvez o coração de Pedro já estivesse ardendo para um povo específico, mas ele ainda não podia ir naquele povo específico, porque a instrução e o propósito daquele tempo, o povo daquele tempo, eram os judeus. Então, uma coisa que nós não podemos deixar fugir da nossa consciência, com o entendimento de que somos um missionário, é que o Senhor nos chama a um povo específico, para um propósito específico e um tempo específico. A quem o Senhor tem te chamado para ir hoje e a quem você pode pregar hoje. Amém? Amém. E hoje o Senhor talvez esteja te chamando para ir a um povo específico, mas talvez ainda haja um povo específico esperando por você agora. Então não espere apenas ir. Não pense somente com a mentalidade transcultural. Eu vou realizar missões, eu vou fazer missões quando eu estiver num determinado local, com um determinado povo. Mas não, eu sou um missionário, é um atributo de Deus. Eu preciso caminhar nesse mesmo ritmo do pulsar do coração de Deus. O ir é para toda criatura. Tem uma criatura aqui no meu trabalho, tem outra criatura que o Senhor ama aqui na minha casa, tem outra aqui no meu ônibus que entrou, está sentado ao meu lado. E o Evangelho vai ser
ser pregado para toda criatura. Amém. A missão, o atributo compartilhado de Deus com você tem que estar pulsando hoje, aqui, agora, em todo tempo. Amém. Amém? O que a gente entende aqui? O Senhor, Ele provê para aquela necessidade, para aquele tempo. Né? Nós devemos ter confiança, confiar no caráter de Deus, que aquele que enviou, Ele vai suprir a necessidade. Era uma viagem rápida, era uma viagem para um lugar muito quente. O Senhor estava direcionando e dando uma orientação para aquela viagem, para aquele tempo específico. Olha, não precisa levar muita coisa não, sobrecarrega a sua bagagem não. É coisa rápida, não precisa de 2 túnicas, não precisa disso, não precisa daquilo. Não se preocupe com isso. Porque eu sou o Deus, o Jeová Jireh, que vê a sua necessidade e provê. Amém. Então não se preocupe com nada, porque digno é o trabalhador do seu alimento. A viagem é rápida, é um alimento que você vai precisar. Não se preocupe. O trabalhador é digno do seu alimento. Eu vou suprir. Qual é a necessidade que você tem hoje para a sua missão? O Senhor vai suprir. O Senhor, Ele é o Deus que supre. Peço licença para poder compartilhar algo pessoal, um testemunho pessoal. Lá em Belo Horizonte, muitas vezes, para a glória do Senhor, eu pude presenciar dessa necessidade, exatamente desse detalhe, sabe? Do Senhor prover. Eu falo que o Senhor, Ele é como um artista que pinta um quadro. O artista sempre assina a obra. Tudo que o Senhor faz, Ele assina para que você não tenha dúvida. Sou eu que estou fazendo. Eu lembro tão muitas situações dentro dessa área que eu poderia compartilhar, mas eu lembrei hoje de manhã ali no gabinete de uma específica. Quando eu indo para a aula, fui escovar o dente e era a última gotinha de pasta de dente. Falei, Senhor, quando eu voltar, quiser escovar o dente, não tem mais. Mas o Senhor está cuidando, né? A gente aprendendo lá, movido pela fé, andando pela fé. Falei, Senhor, o Senhor que está cuidando. Eu tinha acabado de aprender, né? Jeová Jireh, o Deus que vê a necessidade, provê e tal, caminhando em fé. E fui estudar, esqueci da pasta de dente. Estudei, tive a aula e tudo mais. Antes de chegar em casa, eu recebi uma mensagem. E a mensagem dizia assim: você vai estar em casa à tarde? Meu cunhado está levando uma caixa para você. Tem alguém lá para receber? Eu falei, não, amiga, eu vou estar. Eu falei assim, tá bom, amiga, obrigada, eu vou para lá sim. Né? Abençoei a vida dela. Quando foi à tarde, chegou uma caixa. Gente, o Senhor é tremendo, porque na caixa não tinha só pasta de dente, tinha shampoo, tinha hidratante, tinha desodorante. Amém. Tudo que você imaginar. E não só para mim, para as 7 moças da casa. Glória a Deus. Deu para dividir com todas elas. Então assim, o Senhor, Ele vê a necessidade. Amém. Ele provê. Eu não falo a respeito só da passagem, que talvez você esteja pensando como que eu vou comprar, como que eu vou me alimentar. Mas o Senhor vê a necessidade de todas as coisas. Inclusive, talvez você pense assim, Cíntia, mas essa realidade missionária, essa coisa de pregar toda criatura, você citou a pessoa que senta ao meu lado no ônibus. Eu não consigo, não é do meu temperamento, eu não consigo puxar uma conversa. Meu irmão, o Senhor, Ele provê também a oportunidade. Amém. De você abrir a boca, de você falar. E melhor do que você falar, é você pregar com a sua vida. Né? A gente sabe que muita gente não vai pegar o livro aqui, ó, e folhear e ler para conhecer Jesus. Eu falo que Jesus é a Bíblia em letrinhas. Então, você quer conhecer Ele, você tem que ver essas letrinhas aqui, porque Ele se revela. Mas tem muita gente que não vai pegar esse livro aqui para ler Jesus em letrinhas. Ele vai precisar ler na sua vida, Ele vai precisar ler na minha vida. Então, como missionário, como alguém que é a imagem e semelhança de Deus, como alguém que tem o prazer, o privilégio de viver compartilhando os atributos de Deus, como que você está sendo aí lido pelas ruas? Como que estão lendo você na sua casa, no seu trabalho? Como que as pessoas estão lendo? O que estão vendo em você? O que estão vendo nas suas páginas? Pela maneira em que você fala, pela maneira que você lida com o outro, pela maneira em que você serve. A gente tem uma ideia, a gente é muito pronto muitas vezes para poder servir na igreja, né, para servir ao nosso pastor, à nossa liderança, mas nós somos tão tardios para poder às vezes servir aquele irmão que está do nosso lado, para servir no nosso lar. Né? Eu falo muito de casamento e, né, para solteiros, né, aqueles que estão esperando, falo muito para mulheres. E uma coisa que eu sempre falo com as moças: poxa, você quer tanto casar? Como é que você está cuidando da sua casa? Como é que está o seu nível de submissão com seus pais? Porque se você não consegue se submeter aos seus pais, você vai conseguir se submeter ao seu marido? Se você não tem prazer em manter seu guarda-roupa organizado, seu quarto cheiroso, sua cama arrumada, como que vai ser no casamento? Então, em todo o tempo nós temos que ter essa consciência como missionários que nós estamos sendo vistos.
lidos. E as pessoas esperam ver algo diferente em nós. As pessoas esperam sentir o sal que está na nossa vida. Toda a diferença nesse mundo cheio de caos. Então, uma consciência que nós temos que ter é aquele que envia, ele provê. Ele provê o sustento, ele provê um emocional equilibrado quando você está se relacionando com ele. Não tem como você se relacionar mal com o seu irmão. Se você está com muito problema com o seu irmão, se você está com muito problema de relacionamento, você pode ter certeza que está faltando alguma coisa no seu relacionamento vertical. Porque quando você está verticalmente, sabe, em sintonia, em equilíbrio, andando em amor, sabe, vivendo o fruto do Espírito, não tem como horizontalmente esse relacionamento ser de outra forma. Então, o Deus que envia, ele vê a necessidade de prover toda a necessidade, né? Como nós falamos nessa viagem específica, tudo que eles precisavam, eles levaram, e o restante eles foram na total dependência do Senhor. O que eles necessitam para aquela missão podia ser, eles podiam confiar, né? Fé, nós aprendemos que fé é confiar no caráter de Deus. Então, no momento em que sua fé oscila, que você não consegue, sabe, acreditar, você está duvidando do caráter de Deus. E Deus, meu irmão, Ele é bom. Amém. Em todo tempo o Senhor é bom. A palavra não fala que todas as coisas vão ser boas, vão ser fáceis, vão ser legais, mas ela fala que tudo vai cooperar para o bem. Amém. Então, se você ama a Deus, se você anda segundo os propósitos, se você anda segundo essa palavra, em obediência, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. Até aquilo que parece que vai vir para poder desmontar e paralisar você, vai cooperar para o seu bem, porque Deus é bom, o seu caráter é imutável. Fé é confiar no caráter de Deus. Amém. Então, quando eu conheço esse Deus, eu confio no caráter dele, as circunstâncias não podem me abalar. As circunstâncias não podem me paralisar. A falta de algo, de alguém, não pode me paralisar. Amém. A terceira consciência que o missionário precisa ter: nada pode paralisar a nossa missão. Nem todos estarão dispostos a ouvir o Evangelho. Eu vejo assim como se Jesus estivesse nos ensinando a ter casca grossa mesmo, sabe? O missionário ele precisa ter casca grossa. Olha o que diz a palavra aqui. Versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as palavras ao sairdes daquela casa, daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. É muito interessante aqui, né, a saudação, começando pela saudação. Para o judeu, a palavra shalom, né, que nós traduzida para nós como paz, é algo muito mais profundo do que talvez como nós tenhamos consciência quando cordialmente nos cumprimentamos, né? Nós temos o hábito aqui, né, de a paz, graça e paz. Antigamente era paz do Senhor, né? Paz, agora a gente vai diminuindo, graça e paz e tal. E talvez a gente não tenha noção da importância que de fato a palavra shalom, esse cumprimento shalom, realmente o peso que isso tem realmente nas escrituras. Porque a palavra shalom, quando você vai ver a tradução dela, não é só uma paz momentânea, mas é um suprimento. É um suprimento. Você falar shalom, você desejar um shalom, é que você tenha prosperidade, que você tenha suprimento, que você tenha saúde, que você tenha alegria e tudo que você possa imaginar, né, que possa abençoar e acrescentar em sua vida. Esse é o significado do shalom. E quando o Senhor fala aqui, se alguém não vos recebe, nem ouve as vossas palavras ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E aí a coisa é muito mais profunda. Eu até deixei anotadinho aqui. Os judeus tinham um forte preconceito contra as poeiras dos pagãos. Era costume entre as autoridades religiosas que, ao deixarem um lugar ocupado pelos gentios, eles sacudiam o pó dos pés. Assim também os lugares ou cidades que rejeitassem, então, os ministros e o ministério de Cristo foram considerados pagãos pelo próprio Jesus.
ainda que seus moradores fossem judeus, todo contato dos discípulos com esses rejeitadores deveriam ser removidos. Então, quando Jesus fala para os discípulos sacudir o pó dos vossos pés, os discípulos entenderam direitinho o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, olha, você foi lá, você levou a mensagem da salvação. Se eles não receberem, se forem maltratados, sacode o pó dos vossos pés. Talvez a nossa tradução hoje, Cíntia, revista atualizada, é assim, sacode o ombro e vai embora. Sabe, não leva com você. Porque o cristão ele tem que ter casca grossa, a gente não pode ficar cheio de mimimi, ressentido. Poxa, eu fui humilhado. Poxa, não fui bem recebido. Poxa, me tratou assim. Poxa, fez isso. Poxa, me acusou. Poxa, me esnobou. Jesus está falando, ó, sacode o ombro. Não é para a pessoa não, mas é para a situação. Para que isso não te paralise. Para que esse mimimi, esse ressentimento não venha paralisar você de viver aquilo, qual é o chamado da sua existência, o propósito da sua existência, que é viver o e de levar a mensagem do Senhor. Então, ó, sacode o seu ombro, tem que ter casca grossa. Tem que ter casca grossa, não dá para ficar ressentido. O versículo 16 e 18 fala assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Prudente é o mesmo que cauteloso, simples é o mesmo que sincero. Então essas são duas características que eu e você, como missionário do Senhor, como crentes no Senhor Jesus, temos que ter na nossa vida. Né? Ele fala aqui, prudente, cauteloso como a serpente. Jesus não falava nada à toa. O que Jesus estava dizendo era que você tinha que ficar, sabe, cauteloso e esperar. Imagina uma serpente, gente. A serpente não é um negocinho meio desconfiado, cauteloso, né, observador. O que Jesus estava falando é que o ataque podia vir de qualquer lado. E nós vemos claramente isso quando nós vemos a realidade aqui. Né? Os judeus que causaram a prisão de Paulo, ele foi levado aos governantes, a um povo que não conhecia Cristo, que não reconhecia Cristo, mas ele foi levado pelos próprios judeus, pelo aquele próprio povo que foi chamado. Então, o ataque vai vir de qualquer lado. Você pode ficar preparado que vai vir de qualquer lado. Eu lembro quantas vezes eu ouvi assim, você vai fazer seminário por quê? Vai ser obreira de carteira assinada agora? Né? Mas o que você vai fazer? Esse curso vai te acrescentar em quê? O que você vai fazer depois de lá? Então, assim, quando nós ouvimos, quando nós nos ressentimos, né, a respeito daquilo que ouvimos, do ataque que tomamos, que às vezes vai vir de qualquer lugar. Muitas vezes eu ouvi orientações até em amor. Porque em amor, a minha avó, a minha família muitas vezes falou, poxa, mas eu fico muito preocupada. Olha as coisas que eu no seminário estudando eu ouvi, era coisas do tipo assim, né, oi vó, tudo bem? Não fiquem chateados com a minha avó. É uma orientação de amor, né? Ela me ama e ela tem uma preocupação. Então ela dá uma orientação do tipo, minha filha, eu fico tão preocupada com você aí, né, sem trabalhar, né, sem fazer nada, né? Meu Deus do céu, você sofre um acidente, fica inválida, você não tem uma segurança, né? Não tem um FGTS, um INSS, não vai ter nada. Então era uma orientação de amor, você imagina? Né? Meu Deus do céu. Então se eu entro, né, naquela coisa, se eu paro de ouvir a voz, o pulsar do coração de Deus, a palavra, esqueço que eu tenho uma palavra, que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito na minha existência e fico ouvindo, é mesmo, né? Meu Deus, se eu sofrer um acidente, se alguma coisa acontecer, né? Mas eu poderia muito bem dar ouvidos e ficar, realmente, né? Realmente, se isso tudo acontecer, mas não negligenciando, não falando que isso não seja importante, mas esse era o meu momento, e nesse momento eu não tinha. E eu não podia deixar essa preocupação tomar conta no meu coração, porque não é isso que me move. Né? Ainda que eu tenha todos os amparos, vamos dizer assim, toda a condição de estar em médico, ou tudo, né, como a melhor pessoa mais bem sucedida tenha, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não guardar, do que valeria? Mas são coisas, são ataques que vêm, são palavras que vêm muitas vezes por amor, por alguém que te ama, mas não tem uma
sabedoria, não está na mesma visão, não está no mesmo carro, no mesmo ritmo, indo para o mesmo, né? Talvez até indo para o mesmo lugar, mas num ritmo diferente, num carro diferente, numa bicicleta, você já está lá num Honda, né? Igual o carro do pastor, que eu andei ontem. Então, assim, tudo isso você precisa estar guardado. Não dá para ficar com ressentimento. Se você tem consciência de que seu Deus é um missionário, que Ele te envia para uma missão e que onde você estiver, você é chamado para pregar o Evangelho a toda criatura, tem que ter casca grossa. Tem que balançar os ombros para muitas coisas que você ouve. Continua amando aquele que falou, mas balança os ombros e eu não estou ouvindo, eu não vou levar isso para mim, eu não vou carregar isso comigo, eu não vou deixar isso descer ao meu coração, porque eu tenho uma palavra, Amém. Eu tenho um chamado, Amém. Eu tenho um propósito para a minha existência. Amém? 19 a 23, vamos lá, vamos ler Bíblia. E quando vos entregarem, não cuideis eu como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá de se levantar contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, no Senhor nós temos segurança pessoal. Nós temos segurança física, emocional e espiritual. Amém. Nós temos toda essa segurança naquele que nos enviou. O Senhor Ele nos dá a segurança ao que falar. Talvez você fale, mas eu não tenho esse dom, não. Talvez você veja que eu aqui na minha oratória, né, morrendo, estou tremendo, gente. Estou aqui com aqueles na barriga. Eu sempre fico muito nervosa. Mas talvez você pense e fale assim, poxa, né, tá segura, tá aí falando, que benção, meu irmão. Não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que me enviou. Não tem nada a ver com você. Não é o que você sabe fazer ou o que você não sabe fazer. Não é o que você recebe. Não é o que você pode dar. Não é o que Deus faz na sua vida. Lembra sempre de uma coisa. Todos os dias de manhã você tem que lembrar. Acordei. Escolho viver em santidade, declaro guerra contra o pecado. Hoje eu não vou pecar, eu vou honrar o nome do Senhor, eu vou viver o meu ministério, eu sou um missionário, eu vou pregar, eu vou revelar Cristo em tudo que eu fizer. Amém. E eu não vou ceder aos ataques que vêm fisicamente, emocional, pessoal. Eu não vou retroceder, eu não vou parar, porque nada tem a ver comigo, tudo tem a ver com o Senhor. Se o Senhor realizou algo na minha vida, tem a ver com Ele.